O encontro de hoje é um painel com o tema Opinião Pública e a Independência. Faz parte das atividades comemorativas do bicentenário da emancipação política do Brasil. Está sendo promovido pela ASLEGES, Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, e pelo Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, com apoio da Consultoria Legislativa da Câmara e do Sindileges. Em nome da presidente das Leges, eu dou as boas-vindas aos presentes e aos que acompanham pelos canais de transmissão da Câmara, lembrando que o evento está sendo gravado e estará disponível nos canais da casa. Nossos palestrantes são ambos consultores legislativos e acadêmicos do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Além disso, eles têm participado intensiva e extensivamente das ações da Câmara dos Deputados voltadas à comemoração do bicentenário da independência do Brasil. Bernardo Felipe Estelita Lins é consultor legislativo da área 14, Ciência e Tecnologia, Comunicação Social, Informática, Telecomunicações e Sistema Postal. Mestre e doutor em Economia, ocupa atualmente a cadeira número 43 do Instituto Histórico e Geográfico do DF. Por favor. José Teodoro Mascarenhas Menck, cujo nome vocês vão reconhecer dessa coleção de livros, como autor e como organizador, é consultor legislativo da área 1, Direito Constitucional, Eleitoral Municipal, Regimento Interno, Processo Legislativo e Poder Judiciário. Mestre em Direito Romano, doutor em História, ocupa a cadeira número 117 do Instituto Histórico e Geográfico do DF, além de também ser membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e do Instituto Geográfico e Histórico Militar do Brasil. Certo? Antes de chamar a nossa mediadora, eu queria chamar a atenção para a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, o senhor Ronaldo Rebelo de Brito Poletti. Nossa mediadora será a jornalista Renata Gonzaga, que ela tem atualmente é produtora e diretora dos programas na TV Senado, tem vasta experiência profissional tanto no setor público quanto no privado. Foi repórter e editora em emissoras de televisão, atuou também em emissoras de rádio. No momento, eu passo a palavra a ela, lembrando que vai passar uma lista de presença. Vocês puderem assinar, vão receber certificados de participação. E quem for participar dos debates, por favor, na hora se identifique. Antes, bom. É bondade. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Bernardo. Bom dia, doutor Teodoro. Bom dia especialmente ao meu professor Ronaldo Poletti, que está presente aqui. Foi uma honra, depois de 30 anos, revê-lo aqui na Câmara dos Deputados. Inesquecíveis os ensinamentos que eu tive na disciplina Introdução ao Direito 2, na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. É uma honra tê-los aqui, acompanhando esse debate. E, antes de começar, eu gostaria de agradecer a Maria Esther, especialmente, às Leges, terem me chamado para fazer essa mediação, que eu chamaria de um bate-papo, porque quando nós estamos com esses dois
feras aqui da história, de todos esses conhecimentos acumulados ao longo desses anos. Realmente é só aprendizado. Nós estivemos conversando recentemente para combinarmos como seria aqui o debate, e só faltou o cafezinho, porque foi uma conversa muito agradável. Então, eu tenho certeza que, para todos os presentes e aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara, no YouTube, no canal do YouTube da Câmara dos Deputados, certamente vão ser momentos bastante agradáveis. História faz parte da nossa formação, do entendimento do que nós somos atualmente. E a opinião pública é aquilo que se fala, é aquilo que se comenta, é aquilo que se vê, é aquilo que se sente do que está acontecendo. E eu, como jornalista, lido com isso diariamente. Atualmente estou na TV Senado, mas, assim como todos os brasileiros, nós falamos, ouvimos, comentamos, sentimos o que ocorre, o que acontece no nosso país. Antes de começar, eu gostaria de começar pelo Bernardo, porque nós estávamos aqui combinando, né, no nosso cafezinho, como que a gente faria. Eu gostaria de destacar, mais uma vez, apesar do Gustavo já ter feito isso, essa coleção formidável dos 200 anos da independência, que foi elaborada ao longo dos últimos 6 anos pelo José Teodoro Menck. Eu tive o prazer de começar a ler pelo menos 2 desses livros, que estão disponíveis na livraria da Câmara dos Deputados. Basta entrar lá no Google, a gente acha rapidinho e é fácil comprar pela internet. E também, quem quiser ter o prazer de vir à biblioteca da Câmara, pode ir à livraria e adquirir esses exemplares. Eu garanto que é um grande presente para si próprio e para aqueles que vocês gostariam de tornar pessoas mais consistentes no exercício da sua cidadania. Eu vou começar, então, pelo Bernardo, porque eu acho que é muito importante, quando falamos sobre opinião pública, primeiro, tentarmos entender um pouco sobre isso, sobre esses conceitos que cristalizam a formação da opinião pública. Não é isso, Bernardo? Pode ser assim? Opinião pública no debate da independência. Então, vamos tentar trazer um pouco daquilo que efetivamente cristalizou a formação da nossa opinião pública 200 anos atrás, mas o entendimento que nós temos hoje sobre o que é efetivamente a opinião pública. Bernardo, por favor. Bom dia a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de participar desse debate. Agradeço especialmente às Leges, a diretora que me deu essa honra de poder estar hoje compondo a mesa. Também saúdo o Dr. Poletti, nosso presidente do Instituto Histórico e Geográfico, que muito nos honra com sua presença. E eu vou falar rapidamente sobre a questão da opinião pública na independência, destacando de início o seguinte: opinião pública é um conceito moderno. Ele não existia naquela época, né? Não havia ainda a compreensão desse processo, de como ele ocorria, até porque há uma série de aspectos que são posteriores, né? O desenvolvimento da comunicação eletrônica de massa como nós a conhecemos, o amadurecimento dos sistemas democráticos que hoje são predominantes na maior parte dos países. Então, há uma pergunta crucial, quer dizer, como podemos encaixar, adequar ou aplicar um conceito moderno, né, a uma situação muito anterior ao desenvolvimento dele e, vamos dizer, nos beneficiarmos, né, de todo o aparato analítico que um conceito desses nos traz para compreender uma situação mais antiga, mas, de qualquer modo, extremamente relevante para a formação do nosso país. A opinião pública, em certa medida, ela nasce, em primeiro lugar, do conceito do que é público, né? Público é aquele conjunto de pessoas, aquele conjunto de interesses que estão preocupados com determinados temas em jogo
e tem determinadas posições, muitas vezes posições individuais, que têm que ser negociadas, têm que ser discutidas, assim por diante. Então, o público não se confunde com o povo, quer dizer, não é a coletividade como um todo, também não se confunde com o moderno conceito de massa, que é muito mais relacionado com um comportamento coletivo homogêneo, intuitivo e muitas vezes passivo diante da informação que vem dos meios de comunicação. E o público, ele, em algum momento, para poder participar do amadurecimento da questão, ele tem que formar uma opinião pública, ou seja, uma opinião que represente, de alguma forma, um resultado desse debate que se configura. Essa opinião não necessariamente é a opinião majoritária, não necessariamente sequer é uma opinião, vamos dizer, que seja uma média das opiniões que estão em jogo. Às vezes é uma posição dominante, às vezes é de fato uma posição que é uma soma do debate que está acontecendo, às vezes é uma coisa completamente diferente, né? Então, e dentro da opinião, e dentro vamos dizer, do público, existe o papel do jogo de interesse, quer dizer, a parte desse público pode se coordenar, defendendo determinadas posições, encontrando um resultado que interesse a esse grupo e que seja jogado dentro do debate da opinião com suporte, com um apoio, um apoiamento que dê força a esse tipo de preferência. E, vamos dizer, modernamente, o mecanismo que tem sido defendido para encaminhar esse debate, até mesmo para definir quais são os temas relevantes, né, os temas da agenda relevante, tem sido a imprensa. E a gente tem, então, diante desses conceitos, fazer uma reflexão para responder a seguinte questão: o que havia disso em 1822? E por que pode ser interessante a gente usar esses conceitos para examinar os fatos daquela época? Alguns pressupostos para você tratar com a opinião pública estão apresentados nesse slide que está sendo mostrado. A ideia de haver uma liberdade de expressão, uma participação da imprensa no debate, uma liberdade de reunião e uma participação do público no processo político. Quer dizer, um debate desse tipo é inócuo se não trouxer como resultado algum tipo de participação. E a gente vai ver que alguns desses elementos, de fato, existiam naquela época, embora não todos, e é interessante a gente também tentar responder a seguinte pergunta: por que eles existiam justamente em 1821? Então, alguns desses elementos que a gente vai descobrir são uma participação política, quer dizer, de fato já existia uma participação política, uma organização do debate, ou seja, havia um espaço público ainda incipiente, mas já existente naquele momento, havia uma imprensa incipiente, mas já atuante, e havia uma possibilidade de decisão eleitoral naquele momento e de participação de cidadania. Apenas para relembrar alguns dos processos que ocorrem, é que e que nós vemos hoje, um é de que a composição de grupos suportam determinados estereótipos. Então, nós vemos isso no debate atual, né, no debate político desse momento, quer dizer, como determinados grupos dentro do debate público configuram e suportam determinados estereótipos, como é importante para as pessoas que defendem essas posições terem o suporte do grupo para legitimar, inclusive emocionalmente, a forma como participam do debate, né? Como esses grupos têm uma visão
idealizada de si mesmos, né? E como a construção da posição predominante em função desse confronto do debate da opinião, não necessariamente representa a preferência da maioria, uma preferência média ou mediana no debate. Bom, então, vamos ver um pouquinho algumas coisas que andaram acontecendo naquele momento. Em primeiro lugar, havia representação da comunidade? Havia, e havia historicamente, quer dizer, desde do surgimento da nação portuguesa, talvez o primeiro Estado-nação em sentido moderno que tenha existido na Europa, as cortes, aquelas reuniões demandadas ou convocadas pelo rei elas já incorporavam os três poderes da época: a igreja, a nobreza e os representantes das comunidades, dos municípios. E eles tiveram realmente, em alguns momentos, papel muito relevante, inclusive no encaminhamento de decisões centrais para o futuro da nação portuguesa. Além disso, quer dizer, havia encontros, espaços de encontros já relativamente amadurecidos. Havia também, quer dizer, desde o século XVIII, um desses espaços eram os clubes literários, eram extremamente vigiados, mas existiam. Os debates eram monitorados, mas ocorriam. Um outro espaço extremamente relevante era a maçonaria, né? As lojas maçônicas criadas na Escócia, vamos dizer, nos reinos de Escócia, Inglaterra, Irlanda, já eram uma realidade que havia se espalhado pelo mundo junto com a expansão colonial britânica, né? E haviam sido adotadas em um número grande de países, inclusive no Brasil, no início no final do século XVIII, início do século XIX. E eram espaços de encontro das elites, né? E, no caso da expansão colonial britânica, eram espaços em que o funcionário, o militar que acompanhavam essa expansão, o comerciante que ia fazer negócios nas colônias, eles tinham na maçonaria um elemento de apoio, inclusive de contato com a sua cultura, com os fatos que iam ocorrendo no Império, e eram espaços de debate bastante relevantes. E, curiosamente, um terceiro espaço que começou a ocorrer no começo do século XIX no Brasil foi o da vida social, dos cafés, das lojas. A gente não pode esquecer que, com a vinda da Corte em 1808, e a abertura dos portos, não apenas o comércio estrangeiro veio para o Brasil, mas os estrangeiros vieram para o Brasil. A partir de 1808, não só escravos vieram ao país, mas migrantes de vários países, de várias nacionalidades, passaram a vir e a ser trazidos, especialmente ao Rio de Janeiro, para prestar serviço à corte, para realizar comércio e para acompanhar a modernização, digamos assim, da vida social carioca, né? E nós começamos a ter lojas, começamos a ter livrarias, começamos a ter cafés, e esses eram espaços também de debate informal e de construção do debate público. Finalmente, o surgimento do jornal no Brasil. Quer dizer, a imprensa não existia até 1808 no Brasil, surgiu em 1808 com o início da disseminação do Correio Brasiliense aqui no país, mas também com a própria criação da imprensa régia e a aceitação de que poderia haver uma
uma impressão de outros veículos no Brasil. E por que em 1821 isso se expandiu? Se expandiu porque no Porto, né, o governo provisório decretou, basicamente, a liberdade de imprensa, ou seja, o que era antes sujeito à censura passou a ser uma atividade mais livre, mais possível dentro do país, e nós rapidamente, naquele ano de 1821, passamos a ter 2, 3 dezenas de periódicos irregulares ainda, alguns semanais, alguns eventuais, muitos de número único, circulando em nosso país. Se a gente fizer uma comparação com a realidade de outros países, nós estávamos muito atrasados. Por exemplo, se nós olharmos o número de títulos que havia nos Estados Unidos naquela época, entre 1810 e 1830 houve uma explosão de títulos nos Estados Unidos. Em 1830, os Estados Unidos já tinha 1.200 jornais circulando, inclusive jornais diários, industriais, coisa que nós não tínhamos naquele momento no Brasil. Então, e em termos assim do que é a compreensão da opinião, nós já tínhamos algum debate a respeito da ideia de opinião. Era uma ideia que já havia evoluído daquela visão um pouco depreciativa da cultura clássica, né? Eu coloquei aí uma frase de Cícero, né? O povo julga pouco pela verdade, muito pela opinião, ou seja, não havia essa visão atual de que a formação da opinião pública é um processo relevante para a política, né? Na verdade, Platão, por exemplo, na República, fala que que nenhuma forma de governo das existentes é, de fato, razoável. Havia um pessimismo muito grande na visão dele em termos das formas de governo que hoje, inclusive, nós temos. Mas já havia havido a evolução do empirismo e do iluminismo. Então, já havia, naquele momento, uma ideia de que você construir uma opinião das pessoas fazia parte da construção política, né? Um pouco são essas as ideias e eu vou parar por aqui para fundamentar esse debate. Eu agradeço aí o tempo que me foi dado e passo a palavra de volta à nossa coordenadora. Obrigada, Bernardo, mas você não vai parar por aqui, não, a gente vai continuar já. Mas eu gostaria de passar uma questão para o Dr. José Teodoro Menck, já pedindo para que ele também faça alguns comentários que possam trazer um pouco de luz para nós. Quando nós falamos de opinião pública, pressupõe, como disse o Bernardo, não é exatamente a média, não é a opinião da massa, não pode ser parte do jogo de interesses, mas como nós podemos perceber a existência de uma opinião pública no início do século XIX, especialmente no período já pré-independência, se o espírito crítico, que é absolutamente necessário para a formação de uma opinião pública, parece bastante prejudicado pelo simples fato de nós termos mais de 90% da população analfabeta. Como se formava a opinião pública numa circunstância como essa? Uma região, um país em que não havia pessoas letradas, o acesso à informação era absolutamente restrito. Quem formava essa opinião pública e como a população em geral poderia exercer a sua expressão máxima, a sua participação na sociedade sem acesso à informação? Bom dia, Renata, bom dia, Bernardo, professor Poletti, muito feliz. E muito obrigado por todos aqui.
Essa é uma questão muito interessante e muito recorrente, né? Que o Brasil dizia-se, 90% da população era analfabeta. Então, mas um analfabeto também pode ter opinião. E para mim pode ser relevante. Então, a opinião independe de saber se ele lia. Agora, as informações que eram veiculadas chegavam a ele? Eu acho que sim. E isso é um fato histórico. Se você olhar nesse período, há pouco tempo foi publicado um livro sobre os panfletos que eram lançados no Rio de Janeiro. Havia uma quantidade enorme nesse período, nós estamos em 1821 até 1822, nós temos uma grande quantidade de panfletos que são geralmente uma página, uma folha, com alguns dizeres, alguma trova, sempre vinculada ao momento político do momento, ou criticando ou elogiando algo. Esses panfletos eram colados de noite, geralmente eram clandestinos, eram colados e no amanhecer do dia sempre te chamavam a atenção. E eles eram lidos. Eles eram lidos de voz alta. Então, havia, sim, a opinião, digamos, dos iletrados era relevante na medida que eles conseguiam fazer massa. E, ao fazer massa, eles conseguiam alterar o curso político. E nós vemos muito isso na questão da expulsão da divisão auxiliadora. Voltando um pouco ao histórico do Brasil, nós temos o famoso Dia do Fico. O Dia do Fico foi uma questão relevante na história, porque foi a primeira vez que o Dom Pedro desobedece uma ordem direta. Ele simplesmente diz, não vou obedecer. O Dom Pedro não falou aquela frase, pelo menos existem dois manifestos. Existe do dia 9, que o Zé Clemente Pereira publica, que é um grande, que o Dom Pedro dá uma resposta à lá Dom João. Ele fala que vai estudar o assunto, recebe a reivindicação do povo, não sei o quê. Mas o Zé Clemente, não satisfeito, volta no dia seguinte e consegue que o Dom Pedro assine aquela frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Essa frase foi publicada no dia seguinte. No dia, o Dom Pedro tentou seguir um pouco o pai. Bem, isso levou a uma insurreição dos militares. A grande tropa que esteve na cidade do Rio de Janeiro era portuguesa, era a divisão auxiliadora. A divisão auxiliadora era veterana das guerras peninsulares, das guerras de Napoleão Bonaparte, era uma tropa de elite. Ela estava acatonada lá e ela tinha se manifestado, ela tinha, de certa forma, expulso o Dom João, lá em 21. Em fevereiro de 21, ela tinha se manifestado e o Dom João saiu daqui expulso pela insurreição da tropa. Então, ela ia se insurgir de novo. Com o Fico, a todo momento, e o Dom Pedro, então, prepara digamos assim, uma reação, ele se prepara para a reação da tropa. E como é que ele faz isso? Ele chama o general Curado coloca parte da tropa que é fiel, e é um momento muito difícil dos militares, porque você tem de estar ou pró-Pedro ou pró-Cortes. Mas o Pedro é o herdeiro do trono. Então você encontra oficiais nascidos no Brasil que ficam de um lado e de outro, e oficiais portugueses de um lado e de outro. Ali se forma, o general Curado faz uma... E o general Curado vê que ele chama o povo e se arma a manifestação do povo armado que vem, e é dito nas crônicas da dia, que é uma multidão de 5.000 pessoas que vem de todas as classes sociais e se reúne na Praça da Aclamação para defender o Fico, para defender o Pedro. Porque o Avilés tinha dito que ia pegar o Pedro, ia colocar no navio e devolver para a Europa, que ele não ia ficar assim, não. Nesse confronto, acabou não acontecendo. Você vê uma manifestação popular. O povo se manifesta. Aquele povo era analfabeto? Provavelmente sim. Como é que ele foi arregimentado? Como é que foi? Foi arregimentado através desses panfletos. Então, o Zé Murilo de Carvalho tem, inclusive, um livro falando sobre isso, Cidadãos às Armas, é o título que ele dá. E boa parte desses panfletos ainda não que eram papéis, assim, do dia, que eram jogados fora. Então, as coleções são poucas que restaram desses panfletos. Mas são todos muito, assim, vinculados com o jacobinismo republicano, não no sentido de derrubar a monarquia, mas no sentido da Revolução Francesa, de que é o povo que está criando a situação. Então, o fato do povo ser analfabeto, voltando à questão, não necessariamente faz com que ele não tivesse opinião e não tivesse participado. É muito dito, historicamente, a historiografia diz que a independência foi um acerto de elite e costuma minimizar a participação popular. Mas eu pessoalmente acredito que houve sim, e não só no Brasil, também lá na Bahia.
Na Bahia, quem era o soldado Medeiros, que depois vai se revelar que é Maria Quitéria? Era alguém do povo, e era analfabeta. Maria Grande vai dizer que era analfabeta, que vai se... Você vai encontrar a Filipa, lá, uma negra em Itaparica, essa é uma figura mais lendária. Mas há vários elementos populares que vão surgindo nesse período de lutas. E esses vão ser regimentados basicamente através do que seria uma convocação, através basicamente dos panfletos e também do boca a boca. Eu vou continuar com você. Vou continuar conversando com você, Teodoro. Posso lhe chamar de você, obviamente. Embora eu esteja aqui ao lado de pessoas que reúnem tanto conhecimento que a gente se sente, um pouco pequeno, porque são grandezas aqui do meu lado. Não acredito. Mas eu gostaria de especificamente mencionar, fazer uma ligação ao que o Bernardo havia mencionado anteriormente, qual a importância dessa imprensa surgida já a partir de 1808, especialmente qual a importância do Correio Brasiliense, do José Hipólito da Costa, que foi o idealizador e que manteve essa publicação durante 13, 14 anos, não é isso? E, por ele ser um maçom, também nessa mesma análise sua, o que a maçonaria trouxe para a formação da opinião pública brasileira nesse período da independência. Bem, esse aí, quando se fala de imprensa no Brasil, nesse período, a figura do Hipólito José da Costa se impõe. Ele está na testa da lista do primeiro jornalista do Brasil e em Portugal. Os portugueses, quando fazem a lista dos jornais portugueses, colocam-no também. É um luso brasileiro típico. Inclusive, ele vai defender, ao longo de todo o seu jornal, a manutenção do Reino Unido, a manutenção dos vínculos. Só no finalzinho, no último ano, é que ele vai ver que é impossível a manutenção. E é interessante que ele tinha uma parte, ele divide, o Correio Brasiliense se divide em quatro partes. A última, miscelânea, tinha sempre uma subparte, um subitem, que era do Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. A partir de quando passou a ser Reino Unido, a partir de 1815. E no último jornal, ele fala os reinos desunidos, Brasil, Portugal e Algarve. Então, só ali, no último volume, é que ele reconhece que é os reinos desunidos, porque não dá mais para manter. Agora, pois não, pode continuar. Não, pode continuar. O que eu queria que você destacasse um pouco para nós, como ele conseguia manter uma publicação à distância, produzido geograficamente distante da Inglaterra, num tempo também distante, porque chegava com muito atraso aqui no Brasil, e, ao mesmo tempo, trazendo uma atualidade muito importante para a realização do debate. Então, voltando. Para isso, vamos voltar à figura do Hipólito. O Hipólito vai morrer muito cedo, ele não vai chegar aos 50 anos. E da vida dele vai ser muito curta a parte que ele vai ficar no Brasil. Ele vai sair como todo filho de elite, não todo, mas alguns filhos da elite. Ele vai para Portugal, vai em Coimbra. Em Coimbra ele vai estudar Direito e Filosofia. E o interessante é que filosofia abarcava mais as ciências naturais como um todo, inclusive medicina, porque ele, ao longo da sua vida, ele vai revelar um curandeiro, uma espécie de curandeiro, e vai dizer que dos estudos que ele teve, o que mais útil foram esses de filosofia, que na verdade era medicina para ele. Então é uma coisa muito curiosa, os estudos dele. E havia em Portugal, uma época, uma coisa interessante, que é uma espécie de pontuação secreta que os professores tinham de fazer dos alunos. Então, todo aluno, no final, ele era pontuado em uma série de itens. Os professores tinham de fazer. Esses itens eram lacrados e colocados, depositados. No final, quando o aluno se formava, era aberto, o reitor abria e fazia a pontuação geral desses alunos. Era uma espécie de seleção. Era basicamente pontualidade, urbanidade, interesse por estudos, coisas assim genéricas, não sobre matéria, mas uma forma de ser da pessoa. E o fato é que isso vai ficar no século XIX, e é onde o Estado português tirava os seus quadros. Os quadros, os funcionários públicos do Estado português eram tirados basicamente de Coimbra, havia aquela centralidade de estudos, todo o mundo lusitano estudava em Coimbra, você não tinha universidade, ao contrário do mundo hispânico,
dos espanhóis, que tinha universidades em toda a América, lá só tinha uma no mundo português. E todo mundo estava concentrado. E lá tinha essa pontuação. E dali eram tirados os elementos que vão se integrar o quadro da administração portuguesa. O Hipólito deve ter... A pontuação dele foi muito boa, porque 3 meses depois ele já foi convidado, pelo que seria o futuro Conde de Linhares, para integrar o início do serviço diplomático português. E como primeira missão ele é mandado para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele vai descobrir os Estados Unidos ainda estamos no século XVIII e nós estamos ainda em 1798. Ele vai para lá e lá ele vai descobrir. Normalmente a historiografia diz que ele vai descobrir e vai se encantar com os Estados Unidos. E nesse encanto ele vai tirar e vai ver o atraso, como o próprio Bernardo falou. Os Estados Unidos é muito desenvolvido em muitos itens, inclusive em questão de imprensa, quantidade de volume de informações que corriam era muito grande. Mas ele deixou 3 textos dessa sua viagem. O diário de uma viagem a Filadélfia, que está incompleto, porque não abarca o último ano. O cadernos de notas e um caderno de notas, o copiador das cartas, porque ele mandava as cartas e copiava, uma espécie de controle. Não tinha xerox na época, tudo manuscrito, né? Então ele fazia um copiador das cartas que ele mandava para Portugal. E um relatório final. O relatório final que vai ser publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na revista, em 1870 e qualquer coisa. Que eu reproduzo aqui nessa obra, porque é um texto pouco lembrado isso. E dali a gente pode ver. E nós podemos ver que o encanto do Hipólito não foi com Grano Salles. Ele não gostou, por exemplo, pelo excesso de informalidade. O excesso de informalidade dos Estados Unidos. Aquilo que o Alex Tocqueville vai dizer, que todos chegavam, era muito informal, os senadores andavam com casacas velhas, ele também vai ver e vai anotar. E não vai gostar. Ele vai dizer que aquilo lá era um ruim para o Estado. E aí vai, de certa forma, consolidar a sua opção por um meio termo entre uma monarquia absoluta e uma república. Ele vai se consolidar pela monarquia constitucional. E vai passar a ser esse é o norte, o objetivo que ele almeja como melhor, para o Brasil, inclusive. Então, ele vai ter essa questão, e vai ser nos Estados Unidos que ele vai entrar na maçonaria. Ele vai entrar na Filadélfia, ele vai vai ser introduzido na maçonaria, mas o interessante é que no dia seguinte ele pede a suspensão. Muito provavelmente, o diplomata português que eu assessorava, o embaixador que estava lá, deve ter dito que para a carreira dele não pegaria bem em Portugal isso. Mas o fato que ele pede, os documentos referentes a essa estada dele na maçonaria nos Estados Unidos vão pegar fogo, ainda no século XIX. Então não se tem muitos detalhes sobre isso. Tem o que ele escreveu. Ele volta, ele vai como uma visão da tecnologia americana, ele vai conhecer os 3 primeiros presidentes estadunidenses, ele vai conhecer o Adams, que era o presidente então, vai conhecer o Benjamin, o terceiro presidente, que é o Thomas Jefferson, num jantar, e vai conhecer também, e isso você vê só nesse texto, desse relatório oficial, o Washington. Ele vai dizer, porque ele descreve uma conversa que teve sobre plantação de fumo com o general Washington. Então, na verdade, ele vai conhecer os 3 presidentes americanos, vai conhecer a sociedade, vai descobrir uma sociedade muito incipiente, não vai para Washington, a capital era Filadélfia, não vai para Washington, porque o Washington corria a febre amarela. Ele vai falar da quantidade não infanticídio sim, de certa forma, a quantidade de infanticídio que havia nos Estados Unidos, que era muito grande. Ele vai conhecer uma Nova York com 50 mil habitantes, ele vai achar que é uma sociedade muito rudimentar em alguns aspectos, o que acaba sendo um elogio, porque tudo que ele coloca nos Estados Unidos como ruim, os Estados Unidos deu certo, eles conseguiram solucionar. Então, até as críticas que ele coloca, inclusive saúde pública, ele fala, questão economia, ele tem muitas críticas, mas ele vai ter uma forma econômica e tecnologicamente ele vai ficar muito admirado dos Estados Unidos. Volta para Portugal, é admitido na imprensa régia, faz uma série de publicações, vai, logo 2 anos depois de publicar muita coisa, vai para a Inglaterra. Na Inglaterra ele chega lá e ele vai com uma missão, disse que vai com uma missão da maçonaria, de fazer um registro das lojas portuguesas junto ao Grande Oriente de Londrino. Então,
informação de que ele tinha pedido a licença no dia seguinte fica relativizado. Talvez ele tenha pedido uma licença só porque para o seu patrão, o seu diplomata, não saber, não tornar óbvio. Mas o fato é que ele tem isso, e isso vai lhe custar muito, porque voltando para Portugal vai ser preso por ser maçom, questões políticas, ele é envolvido numa briga política e volta consegue fugir, depois de 3 anos de cárcere, e na Inglaterra ele acaba abrindo o que seria a grande obra da sua vida, que ele vai começar, para sobreviver, a fundar o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense vai ser importante na medida em que ele vai ser o grande órgão de difusor dos grandes conhecimentos tecnológicos de então. Primeiro, informativo. Ele difunde informações sobre as guerras de Napoleão, então é possível seguir toda a trajetória de Napoleão, as guerras napoleônicas. Ele vai difundir as guerras de independência da América do Sul. Então, ele conheceu todos aqueles Bolívar, San Martín, O'Higgins, Miranda. Todos esses passaram por Londres, foram conhecidos dele, e ele vai descrever essa atuação, e ele vai descrever a atuação de Dom João no Brasil. Ele vai descrever a atuação, a construção, o Estado joanino, a construção do Estado esmeralda, de uma forma sempre muito crítica. Ele critica tanto a regência em Portugal quanto o governo no Brasil. Mas é interessante que ele nunca ataca a figura de Dom João, nem a figura de Dom Pedro e nem a figura do intendente de polícia do Rio de Janeiro. É muito curioso, o intendente que vai ser, inclusive esse intendente de polícia, que é o desembargador Fernandes Viana, a polícia na época tinha uma concepção maior, ele abarcava quase que como se fosse uma prefeitura, ele cuidava de toda a cidade. E esse desembargador tinha sido recebido do Dom João a incumbência de civilizar o Rio de Janeiro. E civilizar, no caso, era varrer o Rio de Janeiro. Então, ficou uma trova, as pessoas da época falavam a resoluta vassoura do desembargador Viana, porque toda hora ele ficava mandando limpar a cidade, que era a cidade suja, que não tinha esgoto, e chamou o famoso Major Vidigal. O Major Vidigal era o sub do desembargador Viana, que era o responsável pela questão de segurança da cidade. Então, os capoeiras do Rio de Janeiro daquela época, o Morro do Vidigal é porque era uma propriedade dele, do Major Vidigal. Então, fez essa limpa. Mas o Major Vidigal, ele tinha uma outra... O Major Vidigal, o desembargador Fernandes Viana, que vai ser o sogro do Duque de Caxias, ele vai receber uma incumbência monetária, de transferência, porque muito embora o Hipólito, o Correio Brasiliense, criticasse a administração lusitana de uma forma muito ácida, ele era sustentado por Dom João. E isso é uma coisa muito interessante. O Hipólito, ele, como eu falei, vai morrer cedo, e as primeiras 2 grandes biografias de verdade foram feitas na década de 50, 57. Foi o Carlos Rizzini e... tem a foto aqui, e o Mecenas Dourado. São os 2 grandes biógrafos dele. E houve até uma coisa interessante, que o Carlos Rizzini era o diretor-geral dos Diários Associados. Então, tinha toda aquela estrutura da época áurea dos Diários Associados. Ele era enquanto o Assis Chateaubriand fazia política, ele fazia as coisas andarem. E o Mecenas Dourado é um professor do Maranhão. Então, eles fazem. O Carlos Rizzini, e são 2 biografias que foram uma concorrência, as 2 foram publicadas no mesmo ano, e as 2 têm o mesmo título. E o interessante é que um sabia da existência do outro, que estava fazendo a pesquisa, então houve uma corrida para saber quem ia lançar primeiro. Mas são complementares, como eu disse. A de Rizzini, ele faz um estudo e diz que para manter o Correio Brasiliense durante todo aquele período, teria sido necessário vender pelo menos 600 assinaturas. Era difícil, era grande, o Correio Brasiliense é quase que um livro, ela é uma revista com formato de livro para nós, não é um jornal diário, com todas essas informações. Já o Mecenas Dourado, ele identificou que o Dom João passava o dinheiro para o Fernandes, o desembargador Fernandes, que tinha vez mandava para o Maranhão e do Maranhão mandava para Londres, que sustentava 500 assinaturas. Então, de certa forma, o Dom João não sustentou tudo, mas de 600, 500 o Dom João garantia. E é interessante que, talvez por isso, que a figura de Dom João é sempre muito poupada, sempre muito criticado a administração dos ministros. Os ministros são criticados, os erros são muito... Principalmente a lá de Lusitanas, a regência em Portugal é muito criticada. Mas a figura dele... E há sempre uma perspectiva de futuro, no sentido do Hipólito. Se nós pegarmos para ler o Correio Brasiliense, ele sempre tem uma esperança de que as coisas vão melhorar.
e que ele está ajudando esse país a melhorar, a se tornar um país mais sério. E sempre não daquela perspectiva estadunidense, como você dito, mas sim naquele meio termo que ele achava que era mais inglesa, de uma monarquia constitucional. O Hipólito é muito criticado também, e isso quem começou a falar foi o Nelson Werneck Sodré, naquele clássico livro sobre a imprensa. Ele disse que ele era um vendido para a burguesia inglesa, que ele defendia os interesses britânicos mais do que os interesses luso-portugueses. Isso mostra que, na verdade, permite dizer, o Nelson Werneck não leu com atenção as observações que o Hipólito faz quando do Tratado de Comércio com a Inglaterra. Ele mate o malho dizendo que aquele tratado lá era extremamente nocivo aos interesses luso-brasileiros e que isso mostrava uma irresponsabilidade dos ministros de terem assinado aquele tipo de proposta. E ele estava em Londres, então ele foi contra os interesses britânicos, então não havia essa subserviência. Outra coisa que se diz muito é que ele teria se naturalizado inglês. Havia no direito, e isso não, isso é uma coisa que durante o tempo, foram muitos anos que ele noticiou, e ele, vez por outra, era acusado disso. E ele se defende dizendo que não, na verdade, no direito inglês, então, o rei da Inglaterra também era o duque eleitor de Hanover, do Principado de Hanover, dos príncipes que elegiam o imperador do Sacro Império. E os súditos de Hanover eram súditos vinculados diretamente ao rei e não ao Estado inglês. Então havia uma espécie de juramento de fidelidade ao rei sem passar pelo Estado inglês. E isso, no século XIX, teve ainda na legislação inglesa. Então você podia não se naturalizar, mas se vincular e assim receber a proteção real. Então você tinha uma série de garantias, uma das quais, inclusive, não poder ser expulso. Para efeitos práticos, é basicamente a mesma coisa. Mas, na verdade, ele nunca se naturalizou inglês, então ele se declarava luso-brasileiro. E quando o Reino Unido não pôde ser mantido, ele se declarou brasileiro o tempo todo, ele nunca negou. Agora, essa informação de que ele teria se naturalizado vem do embaixador português lá. O embaixador português, que era o Conde de Funchal, ele dizia que não tinha condições de calar o Hipólito e nem calar as críticas do Hipólito, porque ele tinha a proteção do Dux Sussex, e o Dux Sussex o tinha feito nacional. Ele não fez nacional, ele fez essa outra vínculo de vassalagem ao rei. Não houve uma ascensão, uma aquisição da nacionalidade inglesa. Perdão por ter me estendido demais da conta, mas... Eu queria só saber se isso tudo é spoiler dessa publicação aqui, a imprensa no processo de independência do Brasil, que trata de Hipólito José da Costa, o Correio Brasiliense e as Cortes de Lisboa, ou isso tudo ainda é para uma próxima publicação, porque esse é parte dessa coleção de 8 livros, os 200 anos da independência do Brasil, aqui pelas edições Câmara. Eu não sou garota propaganda, não estou ganhando nada por isso, mas é porque eu acredito que todo cidadão deveria ter acesso e poder ler essas publicações. É spoiler ou não? É uma espécie de spoiler, porque, na verdade, é o seguinte, essa coleção nasceu junto com as comemorações que a Câmara dos Deputados fez dos 200 anos da independência. Na verdade, a primeira comemoração foi feita em 2008. Em 2008, nós fizemos uma grande exposição no Salão Negro, fizemos um seminário, veio o presidente da Assembleia Portuguesa, então foi publicado na época um grande evento pela comemoração do vinda da família real. E aí entra um pouco o que o Bernardo disse, que surgiu na época uma questão: como um parlamento comemora a vinda de um monarca absoluto? Não havia uma contradição aí ideológica do fundo? E justamente então nós fomos estudar o poder bragantino, a fonte de origem do poder bragantino, chegamos nas cortes. Na verdade, era fundamentava-se no beneplácito do povo. O povo reunido em cortes, e a última, inclusive, você falou dos 3 estados, mas o Portugal tinha uma característica, que tinha um quarto grupo, que às vezes se destacava, que eram os letrados, que eram juristas. Então você tinha isso é uma característica das cortes portuguesas. Você tinha os representantes do clero, os representantes da nobreza, os representantes das comunas e os letrados. E os letrados que eram quase do João das Regras, o famoso João das Regras, que é o patrono dos advogados hoje. Então Portugal sempre tinha. Havia uma influência, porque se dizia que a fundamentação do poder do rei, o rei tinha poder porque ele tinha de fazer justiça.
fazer justiça era a maior atribuição do rei português. E quem fazia justiça, ele fazia através do seu desembarque do paço, dos seus desembargadores. Por isso que a figura de desembargador em Portugal era tão relevante. E isso explica, talvez, até um pouco da nossa cultura brasileira ainda. Ainda bem que eu sou advogado. Eu posso usufruir disso. Mas, então, havia essa questão. Então, havia essa fundamentação. Depois disso, em 17, nós passamos, a partir de 2017, a fazer todo ano uma comemoração específica. Em 2017, nós vamos ser os 200 anos da vinda de Dona Leopoldina. Então, nós vamos lançar esse livro, fazia parte, dentre diversas outras, porque eu também parto do pressuposto que evento é evento. O que fica é o que está escrito. Então, eu sempre fiz questão de que tivesse textos escritos que ficassem. Então, esse aqui é uma biografia, uma apresentação da Dona Leopoldina. E tem até uma coisa interessante, que o título que é Dona Leopoldina, Imperatriz e Maria do Brasil. Esse Maria do Brasil se vincula a uma opção dela. Ela não se chamava na Europa Maria, ela não tinha esse Maria. Essa Maria vai ver, quando ela se casa com Dom Pedro, ela descobre que os brasileiros, a grande maioria, inclusive a 100% dos membros da família real, tinham Maria no nome, e ela, para se integrar ao Brasil, ela vai passar a assinar Maria. E ela vai assinar a Constituição, o juramento da Constituição, como Maria Leopoldina. Então, ela opta por ser Maria. E Maria do Brasil, porque na genealogia as famílias reais não têm sobrenome. Família real é sempre do país que ela reina. Então, é Isabel de Inglaterra. A gente fala Windsor, a dinastia de Windsor, mas isso é uma coisa que nós, burgueses, queremos identificá-los. Porque, na verdade, o nobre não tem sobrenome. Ele é do região que ele é dono. Então, ela era uma Maria do Brasil. Eu vou só fazer uma acréscimo ao que o Dr. Teodoro falou, porque todo evento é evento se não houver publicação, mas no nosso caso aqui não é exatamente evento, porque nós estamos transmitindo pelo canal da Câmara dos Deputados, no YouTube, e vai permanecer. Quem não puder acompanhar todo o resto aqui, vai poder ver mais tarde. Já que nós estamos falando aqui também, falamos agora de Hipólito José da Costa, sobre a imprensa... É que eu sou muito velho, ainda não entrei nessa história do YouTube, dessas coisas, ainda não introjetei esses tempos novos. Não, quem tem cabelo branco aqui sou eu. Eu gostaria de fazer uma menção aqui no livro mais recente, que é o volume 2, sobre Dom Pedro I, que também faz parte da nossa caixinha. Entre o voluntarismo e o constitucionalismo, na verdade, é uma organização de artigos coordenados pelo Dr. Teodoro, e o Bernardo tem um artigo que fala sobre Dom Pedro, o jornalista. Ele que era compositor, que era pintor nas horas vagas ou nas horas, né, comuns, que era também músico, né, musicista, ele também compunha, né, e tocava, enfim. Quem é Dom Pedro I, jornalista? Porque essa foi realmente uma novidade para mim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa faceta de Dom Pedro I e qual foi a influência dele também nessa formação de opinião pública nos meios que ele frequentava, que estavam ao redor de Dom Pedro. É interessante a gente olhar um pouquinho essa imagem de Dom Pedro jornalista, porque um dos episódios marcantes da nossa vida política foi o Dia do Fico, que o Zé Teodoro descreveu com bastante detalhe, e era um episódio que era muito bem documentado, porque havia um panfleto impresso em que se descrevia toda a movimentação, sobretudo, do Dom Pedro naquele momento, e que era originalmente atribuído a algum oficial da guarda dele, que assinava de forma apócrifa? De forma apócrifa. Jornalista sempre tem uma forma para substituir, né? Porque senão a gente não consegue terminar a matéria. 2h30, mas ele assinava como um capelão que se dirigia ao seu prelado, o sacristão que se dirigia ao seu pároco. E o interessante é que Hélio Viana, na década de 60, um historiador importante, ele descobre nos documentos que vieram
a Castelo II da França para o Museu Imperial de Petrópolis, os originais, né, os manuscritos desse panfleto, e surpresa, o autor era Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I era o historiador de si mesmo, né? Inclusive, no meio do panfleto, ele se autoelogia, ô, Dom Pedro, isso aí, príncipe. Ele seria um bom influencer, né? Hoje ele seria um digital influencer, né? Então, ele tinha essa faceta, quer dizer, ele se considerava uma pessoa pouco letrada e pouco culta, mas, na verdade, ele escrevia bem. E era um ótimo cronista de si mesmo, pelo menos, né? Mas a participação dele foi, sobretudo, como articulista, o que hoje seria um articulista, quer dizer, ele não era repórter de ir para a rua, e ele era basicamente um articulista que expunha algumas ideias, que entrava naquela guerra de penas que acompanhou o processo de independência nesses jornais incipientes que começaram a circular, e ele sempre assinou por pseudônimo, ele nunca assinou como príncipe, e ele era bastante desaforado, inclusive. Ele era de insultar abertamente algumas das pessoas com quem ele trocava ideias, e ele não era de segurar a caneta, não. Quer dizer, caneta não existia. A pena. Então, ele tem algumas peças muito interessantes. Uma das mais interessantes é a peça em que ele escreve um artigo condenando a escravidão e propondo uma alternativa, que era a vinda de estrangeiros, né, para trabalharem na lavoura como empregados. Agora, quem tinha acesso a esses artigos e como isso chegava à sociedade na ocasião? Quer dizer, qual era a repercussão desses artigos? Você conseguiu já identificar isso naquela ocasião? Qual era a repercussão? Dom Pedro era muito perspicaz em relação a isso. Havia 2 ou 3 jornais em que ele publicava regularmente, quer dizer, obviamente sabia-se que o editor, pelo menos, sabia que era ele, e o Dom Pedro manteve a soldo alguns articulistas para defender posições dele, tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, ele tinha essa noção clara do significado que a imprensa já tinha naquele momento, apesar da nossa população letrada ser pequena. Ela era amplamente alcançada por esses veículos, e Dom Pedro tinha essa preocupação bastante, vamos dizer, moderna de ter uma influência dentro desse círculo, não só pessoalmente, mas com pessoas que ele mantinha, que ele pagava para defender as posições dele. Inclusive o próprio Chalaça, né, escreveu alguns artigos. Mas interessante que o Dom João também tinha, ao manter o Correio Brasiliense, o Dom João já também tinha um pouco essa concepção. O Dom João é uma figura muito vilipendiada pela história, como um gordo que gostava de coxinhas, não sei o quê, mas ele aceitou, eu tenho para mim que ele aceitou o papel do poltrão, do inútil, porque com isso ele conseguia ter uma chance de fazer a sua política, inclusive em questão da imprensa. Essa descoberta que o Mecenas Dourado faz da subvenção do Correio Brasiliense é uma coisa assim, fora do... E ainda que o governo fale mal dos seus ministros, ele deixava os ministros serem criticados. Então é uma coisa que dos Bragança, eu acho. Isso não parece assim, um pouco contraditório, né, para nós hoje? Nós temos a visão de que a imprensa atua de forma muito clara. O que é reportagem, o que é conteúdo informativo, noticioso, e aquilo que é conteúdo editorial, articulista, aquilo que tem opinião. Hoje é muito claro isso, nós evoluímos, né, e desenvolvemos uma imprensa hoje com essas funções muito claras. Naquela ocasião, 200 anos atrás, como que essa imprensa que existia de forma
ainda um pouco desorganizada, digamos assim, como ela conseguia lidar com esse conflito de interesses, eu diria. Não sei se eu estou usando uma expressão correta e adequada, e gostaria até que você comentasse sobre isso. Um conflito de interesses em que o próprio Dom João era o financiador de um veículo importante na ocasião, e que também havia um conteúdo opinativo muito forte nesses panfletos que eram colados aos postes e que eram lidos publicamente, e em todos os outros que circulavam de forma ainda que restrita. Bom, é preciso lembrar o seguinte, a imprensa, vamos dizer, atual, ela foi moldada no seu formato durante o século XIX, na medida em que começou a haver o surgimento da publicidade e a imprensa passou também a ser um veículo de intermediação comercial. Isso alavancou a tiragem dos jornais, possibilitou a imprensa industrial e, sobretudo, possibilitou uma visão corporativa da imprensa. Isso, naquela época, ainda não existia. A imprensa do século XIX, do século XVIII nas colônias inglesas e do início do século XIX no Brasil, era uma imprensa eminente artesanal e panfletária. No momento em que essa imprensa se torna um empreendimento em grande escala, você tem que fazer essa separação, porque aí você cria o mecanismo que economicamente se chama de mercado bilateral. O mercado bilateral, você oferece um produto para dali você criar um outro produto que é o que vai te alimentar. No caso da imprensa, como é que isso funciona? Você cria a notícia e a informação para você atrair o consumidor e aí o leitor, e aí você vender o leitor ao anunciante, criando o sistema de classificados que caracterizou o jornal industrial. Quando você cria esse mecanismo, você é obrigado a separar o que é anúncio, o que é informação e o que é opinião, porque você tem que ter uma estrutura muito clara de abordagem ao público para você poder capturar sua circulação, seus leitores, e poder vender a publicidade. No início do século XIX, aqueles 30 ou 40 jornais estavam circulando, não tinham essa característica. Alguns deles já tinham anúncios, mas os anúncios eram eminentemente informativos. Era o navio que chegava, era o preço da manteiga, eram coisas desse tipo, né? Os anúncios publicitários realmente ainda eram poucos. Até existiam, mas eles não eram suficientes para poder custear a tiragem do jornal. Então, o jornal ele era basicamente um jornal de opinião, era um jornal panfletário e era artesanal, de pequena tiragem. Bom, hoje nós vivemos já um outro momento, e eu gostaria agora de dirigir essa questão para ambos que estão participando. Hoje nós temos um outro momento da imprensa. Nós temos a imprensa, nós temos influenciadores digitais, nós temos as redes sociais. Então, nós temos uma disseminação de informações e, dentro dessa disseminação, nós encontramos o fenômeno das fake news, que, na verdade, são mentiras, né? Nada mais são do que mentiras que acabam sendo veiculadas de uma forma muito rápida, muito imediata, e que acabam, de certa forma, influenciando a formação da opinião pública. Então, gostaria que fizessem um paralelo entre como a opinião pública se formava com esses veículos que os senhores descreveram aqui, e a opinião pública hoje, em que nós não temos claramente, além dos veículos tradicionais, oficiais, e os veículos privados que dividem o que é notícia, o que é opinião, e, no meio disso tudo, as redes sociais. Qual é o papel disso tudo na formação da opinião pública hoje e a diferença dos panfletos opinativos 200 anos atrás?
Essa é uma pergunta assim, complicada, porque pressupõe uma análise do momento atual e do que ela vai, a evolução possível, previsível. Mas a gente não pode deixar de falar do hoje, né? Não tem como. Eu posso falar o seguinte, a impressão que eu tenho é de que aquela imprensa opinativa do século XIX, 1821 praticamente, porque só uma informação. A imprensa ela vai explodir no Brasil justamente nesse período que vai ter o Correio Brasiliense desde 1808. Então vai ter todo o período lá do Joanino, mas fica sozinho. No século, quando vem a Revolução do Porto, libera. E o Dom João faz a primeira lei no Brasil de liberdade de imprensa. Ele revoga a censura. E ali, o interessante é que um dos censores, porque havia 3 censores, um dos 3 últimos, era o futuro Visconde Quairu. E o Visconde Quairu vai começar a fazer imprensa, ele vai ser um dos primeiros a fazer jornalismo, criticando a liberdade de imprensa. De certa forma, ele perdeu o emprego, né? Porque ele era um censor. Mas ele foi um dos primeiros jornais que saem justamente dizendo que é absurdo você poder ter. E ali, essa opinião desse período vai ser uma opinação. A Isabel Lustosa tem um livro chamado Insultos Impressos, porque era todo mundo trocando insulto. Eu vejo muita similaridade com o momento atual, dessa questão da internet, desse mundo assim digital, em que todo mundo tem a capacidade de fazer as suas opiniões difundirem-se de uma forma estrondosa. Então, eu não vou dizer que vai se repetir, mas eu vejo que há uma repetição. Houve, durante todo o século XIX, e depois, principalmente no século XX, uma industrialização da imprensa. E a industrialização criou os grandes capitães. Daí nós temos aqueles grandes personalidades, que no Brasil a primeira, mais famosa, foi o Assis Chateaubriand, e o segundo foi o Roberto Marinho, que são os donos da verdade, donos da informação e aqueles que influenciam a verdade. E esse mundo morreu, ou está morrendo, ao que parece. E essa anarquia que estamos voltando, na verdade, nós estamos voltando àquela anarquia inicial, em que todo mundo podia editar qualquer coisa. E é muito interessante que, e eu depois tenho uns slides que eu tinha preparado, mas um do primeiro slide lá, deixa eu ver, volta lá, passa esse. Esse livro aí, o livro, o jornal e a tipografia no Brasil, é do Carlos Chiesini, que é o que eu falei, que era o diretor-geral. Esse livro foi editado em 1945. E é muito interessante que ele fala que a imprensa, no sentido de jornalismo, se distingue da tipografia. Que a tipografia, nós temos sempre a ideia de que a Gutenberg, ao criar a tipografia, teria dado condições para que nascessem os jornais. E ele fala que não, que os jornais, na verdade, existiram, e houve um delay de pelo menos 150 anos entre a invenção da tipografia e o início dos jornais impressos. Mas como é que então o jornal existia? Existia manuscrito. E ele fala que os jornais eram manuscritos, e que inclusive no Brasil nós tivemos jornal manuscrito. Que no Maranhão, o primeiro jornal do Maranhão, como é que é? A pessoa escrevia, depois tinha uma série de copiadores que iam copiando e ia difundindo isso. É óbvio que isso torna, além de mais caro, mais difícil e um número muito restrito. Mas ele defende a tese, o Resini defende a tese, que o jornalismo era manuscrito já depois da imprensa, porque era a forma de se fugir da censura. Porque é muito mais fácil ao Estado ir onde tem uma tipografia, porque era conhecida, um órgão grande, e fazer ali a censura, enquanto que numa casa qualquer um podia estar escrevendo. E era uma forma que se tinha da circulação de ideias. Quer completar? Ou já passo para o Bernardo? E se você quiser completar alguma coisa, a gente vai conversando. Tá bom, mas então é uma ideia interessante essa questão de que a tipografia e a imprensa são diferentes. E essa ideia de que tipografia e imprensa são diferentes mostra um pouco o tempo de hoje. Então, voltando à ideia que eu tinha começado, que hoje nós estamos vivendo numa anarquia que é muito criticada, principalmente pelos meios de comunicação, que estão perdendo o controle, mas, na verdade, nós estamos voltando, talvez, àquele momento lá de 1821, em que havia essa difusão enorme, através também, inclusive, dos panfletos. E uma questão outra que eu estou falando, é que no Brasil nós estamos falando muito do Rio de Janeiro. Sempre tudo no Rio de Janeiro. Mas havia também imprensa em outras regiões do Brasil. Uma imprensa, assim, um jornalismo. Na Bahia, basicamente, era uma região muito... A cidade de Salvador era uma cidade mais rica e mais numerosa do que a cidade do Rio de Janeiro nesse período. E nós vamos ter também no norte, no Maranhão,
em Belém, nós vamos encontrar jornais iniciantes. A quantidade enorme vai estar, sem dúvida nenhuma, no Rio de Janeiro, até porque ali é a política que está sendo desenvolvida, é o cenário preferencial da política desse período. Então eu trouxe também, deixa eu passar os slides só para mostrar esses outros jornais. Esse é o Hipólito, e esse é um quadro muito interessante do Hipólito, porque ao mesmo tempo que ele tem o sinal, aquele triângulo lá maçônico, é uma insígnia maçônica, ele está segurando na mão um exemplar do Correio Brasiliense. Esse quadro esteve na família até a década de 50, mas ele teve 3 filhos na Inglaterra e só uma filha teve descendência. Então é um ramo feminino. E foi feminino. Então hoje os descendentes do Hipólito José da Costa não tem mais o nome Costa, não tem mais, são basicamente militares ingleses. Então essa família, quando descobriram o interesse do Brasil pela figura, eles doaram esse quadro, que tinha sido mandado pintar pelo Duque de Sussex. É o que está lá no Itamaraty? Que está no Itamaraty hoje. Esse aí é o Carlos Quizini, aquele que é justamente o livro que ele fala sobre naquela corrida dos 2 volumes sobre o Hipólito José da Costa. Então é o livro dele, que foi publicado. Esse é o segundo, e vejo que é o mesmo título, Hipólito da Costa e o Correio Brasiliense, os 2 copiam do Mecenas Dourado. Esse aí é um livro do Barbosa dos anos 70, e o Barbosa Lima Sobrinho dizem que se quisesse brigar com ele, era só falar mal do Hipólito. Se você brigasse com o Hipólito, porque ele tinha um quadro do Hipólito no seu gabinete. Ele era um grande admirador, Barbosa Lima Sobrinho, da figura do Hipólito. E ele vai fazer essa antologia num período que não tem internet. E o interessante é que são 20, a obra completa, né, desses jornais, o Hipólito fazia como fosse livros, e com numeração. De 6 meses ele fazia uma espécie de uma capa, para você encadernar. E são 29 grossos volumes. Então, 29 volumes para você ler, para descobrir um artigo que interessante. Então, o Barbosa Lima fez essa antologia. Esse é o livro mais atual, que usa aquela imagem que eu mostrei, da Isabel Lustosa, que é o mais recente, que ela é a maior estudiosa de imprensa no Brasil atual. Ela o jornalista que imaginou o Brasil, e ela imaginou o Brasil porque ele vai dar essa concepção de país, de estrutura de país moderno. E ele vai ser lido, e o importante também é que ele vai ser lido desde o Maranhão até a Cisplatina. Existem relatos em todas as regiões que ele era parado e era lido. Isso talvez até ajude um pouco a entender a manutenção do Estado brasileiro, a não ruptura. Porque ele, como grande defensor da unidade, era um dos valores máximos, ele vai condenar profundamente as revoluções de Pernambuco, por exemplo. Porque ele vai achar que as revoluções de Pernambuco vão desagregar o grande trunfo que o Brasil tem, que é justamente o seu tamanho. Então ele vai ser uma obra, vai ser um aspecto da sua carreira que ele vai brigar com muitos amigos ao condenar as revoluções em Pernambuco. E esse é um livro que eu escrevi, que é o que está nessa série. Agora, passando avante, esse é um brasão que Dom João vai dar. Então veja que ele é republicano, mas o Dom João vai dar, no túmulo dele na Inglaterra tem esse brasão. Ele tem os Costa e o Pereira, que era Hipólito José da Costa Pereira. Então ele vai ter, e esse Hzinho vai ser um identificador dele. Esse brasão está registrado na lista genealógica em Portugal, sendo concedida por Dom João ao Hipólito. Então, se o Dom João chegou a conceder um brasão àquele jornalista que era perseguido pelo Estado português, é uma coisa meio esquizofrênica. Mostra que o antigo regime, por definição, tinha esquizofrenias. Então, o Hipólito tinha. Esse é uma capa do Correio Brasiliense, normal, tinha esse tom azulado, sempre teve. Esse é o primeiro artigo que ele inicia o jornal dizendo que a obrigação do jornalista qual é, e ele vai falar que é justamente esclarecer e civilizar o povo através das luzes, tirando da ignorância. Seguinte, esse é um outro exemplar que está mal cortado, que é do Correio Brasiliense. E aqui entra aqueles jornais desse período de 1821, que vai acontecer. Essa é a Gazeta do Rio de Janeiro, que é o primeiro da imprensa régia, que vai ser o primeiro jornal publicado, que é mais ou menos a mesma época do Correio Brasiliense, sendo que o Correio Brasiliense está lá na Europa e esse aqui está aqui no Rio de Janeiro. Isso em função da imprensa, que vai ser que o futuro conde da Barca vai ter trazido e vai imprimir na sua casa, vai ser depois o Linhares vai descobrir, vai imprimir, vai ser a origem da imprensa régia no Rio de Janeiro. Aí ficou mal, hein? Esse aí era o Reverbero Constitucional Fluminense, que é o mais famoso. Não dá para. Esses eram os dois autores, são 2 outros jornalistas importantes, que é o
Gonçalves Ledo e o Cônico Januário, que são autores daquele anterior, que é o Reverbero Constitucional Fluminense. Já é um período em que no próprio Brasil tem uma série de textos. O próximo. Esse aí é muito interessante, que esse aí é um jornal apolítico. Naquele fermentação política, naquela troca de insultos, surge a Gazeta do o Diário do Rio de Janeiro, que era simplesmente, como falou o Bernardo, ele só fazia anúncio. Ele não entrava, ele não noticiou o 7 de setembro, não noticiou o filho, não noticiou nada. Era uma questão. E vai ser um dos mais longevos desse grupo. Ele vai viver 70 e tantos anos, esse jornal. E era também chamado o Jornal da Manteiga, ou o Jornal do Vintém. Vintém porque ele custava um vintém. E da manteiga porque ele sempre trazia a cotação do preço da manteiga no Rio de Janeiro. E o interessante é que o Zeferino, que era o jornalista, vai ser a vítima do primeiro crime contra a imprensa, vai ser contra ele. Ou seja, dos jornalistas que não entravam na política, vai ser o primeiro a sofrer, ele vai ser assassinado. Por quê? Porque ele aceitava qualquer anúncio. Ele tinha caixas no Rio de Janeiro, que você chegava lá, botava o anúncio e colocava. E ele publicava, simplesmente recebia os anúncios e publicava gratuitamente, não era pagos. E ele vai publicar um anúncio no qual uma pessoa vai dizer que há um determinado cidadão da região tal que mantém em cárcere privada uma senhora. E essa senhora já é maior de idade, não sei o que, tal, então que se não for liberado, ele vai denunciar na polícia. A pessoa que vestiu a carapuça, que devia ser um pai, provavelmente algum namorado reclamando que o pai não deixava a menina sair, ele vai lá e mata, é um anúncio anônimo, mata quem? Mata o jornalista. Então, o jornalista vai ser o primeiro crime de imprensa no Brasil, vai ser justamente do Jornal do Vintém, que não havia nenhum interesse político. Então, são esses jornais que vão surgir nesse período. Você veja que é a Gazeta do Brasil, pode passar. O Espelho é outro jornal dessa época, que é o principal fonte de informações de Dom Pedro. Dom Pedro publicava basicamente nesse Espelho as suas crônicas. Ele não tem um comentário, ele simplesmente publica os textos dos outros, e muitos textos oficiais. Esse era o Espelho, era onde ele atuava como jornalista? É onde o Pedro basicamente explorava. Não só, mas principalmente. Então, vou passar agora para o Bernardo, justamente para comentar essa pergunta que eu deixei para o Zé Teodoro também, sobre esse paralelo entre a opinião pública 200 anos atrás, a opinião pública hoje, com a imprensa que nós temos hoje e com o advento das redes sociais, que realmente mudaram, digamos assim, o cenário que nós temos, a construção da nova opinião pública. Eu achei interessante sua menção à fake news. Me lembra de uma frase, se eu não me engano, do Carlos Lacerda, que certa vez disse que dos amigos eu escondo as verdades e dos inimigos eu invento as mentiras. Então, Ou seja, elas sempre existiram, as fake news. Mas há uma diferença em relação às fake news e aí talvez resida a grande diferença entre a rede social e o jornalismo daquela época. A fake news não é apenas uma notícia falsa, é uma notícia falsa deliberadamente direcionada. Então, esse talvez seja o grande aspecto que distingue a fake news das outras notícias falsas que você produz em termos de imprensa, em termos de divulgação pública. Hoje em dia é possível, dentro da rede social, com um acompanhamento muito simples e quase, vamos dizer, estatístico do comportamento dos participantes da rede, você perceber uma série de aspectos emocionais de cada pessoa. E aí você consegue direcionar determinada informação exatamente àquelas pessoas para as quais você vai ter o efeito que você deseja produzir. Isso é diferente da imprensa. A imprensa, ela pega uma mesma notícia e joga para o público inteiro. Ela pega uma mesma opinião e joga para todo mundo, e cada um recebe, vamos dizer, de acordo com a sua leitura. E a fake news, ela é seletiva. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que hoje nós temos uma educação de massa, né?
A maior parte das pessoas lê, a maior parte das pessoas navega na internet, a maior parte das pessoas vê YouTube e assim por diante. Então, você tem uma capacidade, vamos dizer, uma eficácia da notícia que naquela época era menor porque você demandava intermediação. Quer dizer, a maior parte do público era analfabeto e precisava ser informado por terceiros. Acabava sendo informado, como o Zé Teodoro apontou, inclusive porque participava politicamente. Quer dizer, o analfabeto naquela época votava. Quando houve, por exemplo, a eleição dos deputados para a Constituinte, ela era feita em 2 etapas, e na primeira etapa as pessoas da paróquia votavam, e se fosse analfabeto, ela dizia o voto e alguém transcrevia e ela marcava um xizinho. Quer dizer, então, havia participação política do analfabeto, havia o desejo do analfabeto se informar, mas havia uma intermediação. Então, talvez sejam essas as 2 grandes diferenças, embora eu concorde que, da mesma forma que o produtor autônomo de conteúdo na rede, o jornalista daquela época, ele era um produtor de opinião muito mais que um relator de fatos. Né? Como você diz aqui, é um ativista político também. Ativista político. Um ativista político, um pregador, um disseminador de ideias, está aqui também nesse volume, esse último aqui. Eu fiz um pouquinho do dever de casa e eu achei interessante porque você está mencionando exatamente isso. Antes da gente terminar, eu queria abrir, obviamente, para quem está aqui participando já há algum tempo, dando o prazer da presença aqui conosco, e quem também está participando pelo YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser discutir algum assunto, nós ainda temos um tempinho e podemos abrir o debate. Mas gostaria também de registrar a presença de 2 pessoas que estavam aqui. Eu acho que ele já foi, né? O Pedro Mascarenhas, mas ele esteve aqui conosco, o senhor Pedro Mascarenhas, diretor cultural do Sindileges, e o Cláudio Nazareno também, diretor adjunto da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, estiveram aqui conosco. Mas eu gostaria de abrir as perguntas. Quem quiser pode levantar a mão, abre o microfone e a gente pode... Nós temos um senhor. O senhor poderia, por gentileza, já que nós estamos pelo YouTube ao vivo, se identificar, por gentileza? Wilson Vaidana, sou consultor aposentado. José Teodoro, meus parcos conhecimentos de história dizem que o Dom João VI mandava aprender Correio Brasiliense assim que chegasse o Brasil, que eles conseguiam aprender. Depois desse fato que você trouxe, que eu não sabia, do que ele era o principal financiador, eu coloquei em dúvida essa minha sabedoria. O que havia nisso? Era aprendido, não era? Como eu falei, o Correio Brasiliense criticava muito o governo, e o governo era exercido pelos ministros. E os ministros realmente mandavam aprender. Então, os ministros, a administração pública, digamos assim, mas o rei havia sempre os subterfúgios, que, por exemplo, como eu falei, precisavam ser vendidas assinaturas, uma quantidade grande. No Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Paço, quem era a pessoa responsável por vender essas assinaturas? Era o Chalaça. O Chalaça, que era o amigo próximo, mais íntimo do Dom Pedro. Então, se o Chalaça era aquele que estava fazendo o principal amigo do filho do príncipe herdeiro, era o responsável por difundir o jornal, então veja que, como eu falei antes, é um aspecto meio esquizofrênico. O governo, no sentido da administração dos ministros do antigo regime, é óbvio que não ia aceitar uma crítica, assim, tudo que ele fizesse fosse criticado. Principalmente porque ele criticava muito Linhares. E por que ele criticava muito Linhares? Porque o Linhares tinha sido seu padrinho. O padrinho dele, que mandou para os Estados Unidos, que não sei o quê, era o Linhares. E o Linhares vai entregá-lo quando ele volta, em função das suas ingerências maçônicas. Então, ele vai participar. Depois do Linhares, quando chega aqui, o Linhares se torna o primeiro grande ministro do Dom João no Brasil. Então, ele vai marchar uma rede em cima de tudo que o Linhares fizesse, estava errado. Então, há uma rixa pessoal, um elemento pessoal. Você não pode esconder também que todos nós somos humanos. E com humanos todos temos sentimentos. Então, havia uma mágoa. É visível a mágoa muito grande do Hipólito contra o Linhares. Tanto que ele vai até defender o Barca. E nós temos aí, falando do Linhares e do Barca, do Conde,
Nós vamos aquele partido francês e o partido inglês, na corte de Dom João. Né? Um era o representante, o Linhares era o representante da corte inglesa, e o Barca é o do francesa. Mas, no entanto, ele elogia o Barca e não o Linhares. Muito embora ele esteja vivendo na Inglaterra e coloque a Inglaterra como modelo. Veja que é tudo muito vinculado. Então, havia, sim, proibição, foram presos algumas vezes, mas, por outro lado, havia esse patrocínio e saía depois do contrabando. Era preso, depois do contrabando soltava esses jornais e fazia circulá-los. Mais alguma? O senhor pode se apresentar, por gentileza, para que quem estiver acompanhando no YouTube possa identificá-lo, por favor. João Mendonça de Amorim, do Instituto Arqueológico e História Geográfica Pernambucano e do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Não gostaria de indagar o seguinte: falou-se muito no Correio Brasiliense, agora aí um pouco de atavismo. A exposição foi rica, muitas informações. Agora, gostaria de saber se, nesse período, logo em seguida à independência, o Diário de Pernambuco, fundado em 1825, e ainda até hoje circula de alguma forma, se ele teve algum papel preponderante ou era meramente um jornal de comerciantes da época, porque se fala muito, inclusive, quando se busca informações sobre negociação de escravos, né, venda e comércio de escravos. Os historiadores locais sempre vão buscar informação no Diário de Pernambuco. Se, do ponto de vista de opinião pública, como formador de opinião pública, se ele chegou a exercer algum papel ou não. Como você disse, João, ele foi fundado em 1825. Em 1825, nós já vamos ter justamente o período desse período de independência. A independência do Brasil, assim como o início dela, do movimento, o Oliveira Lima, pernambucano, coloca em 1808, muitos colocam em 1822, com o Grito do Ipiranga, outros vão colocar num daqueles muitos eventos de 1822, a aclamação ou a própria coroação, mas existe uma historiografia que bota em 25 e outros em 31. O fato é que esse jornal específico, para essa questão, o último grande movimento pernambucano nesse período foi a Revolução de 24, a Confederação do Equador. O jornal vem depois. Então, todos esses eventos conturbados, ele nasce já quando já tendo ocorrido. Então, eu, pessoalmente, não estudei o Diário Pernambucano. Por quê? Porque os eventos já tinham passado. Ele surge já quando os eventos já tinham se extinguido. Pessoalmente, eu acredito que nós podemos colocar a consolidação da independência quando Portugal reconhece, em 25. Por quê? Porque daí Dom João reconhece a independência do Brasil e todas as potências europeias vão em seguida. Seguido pela Inglaterra e depois todos os outros. Então, ali, quando há um reconhecimento internacional, o Brasil consolida essa independência. A questão de saber se ela vai ter em 31, quando a queda de Dom Pedro I, isso já é o primeiro reinado, já é uma questão política interna brasileira. Eu acho que a independência como evento internacional, eu acho que termina ali em 25. Por isso que eu não estudei e não poderia dizer que desses eventos ela não participou. É sempre bom a gente ouvir um sotaque pernambucano, não é? Eu particularmente adoro, morei lá. E é muito interessante como os pernambucanos valorizam a sua cultura, as suas raízes, e o Diário de Pernambuco, que é uma instituição efetivamente importante para o Estado, né? Para a população. A curiosidade seria exatamente essa, saber se o Diário de Pernambuco, na época, se ele teve alguma influência em termos de formação de opinião pública ou não, nesse período conturbado, porque, de fato, a província vivia em revoluções constantes, 17, 24. O Luiz Rego, o coronel Luiz Rego, que em Portugal depois vai ser nomeado, inclusive, ele vai pegar uma tipografia e vai publicar. Vai ter uns jornais em Pernambuco. Pernambuco vai ter uma série de jornais. Pernambuco era muito rica.
E Pernambuco vai ter uma quantidade muito grande de tropas portuguesas, então, nesse período de 1820, 19. E, além disso, ela vai ser ocupada militarmente pela Bahia quando tem 1817. Em 1817 tem a revolta dos padres. Quem leva soldados para lá é o Conde dos Arcos, que é o governador-geral na Bahia. Ele vai e sufoca. Daí vem o Luiz Rego ocupa militarmente. Então, ela fica sob mais protetorado militar, digamos assim. E o Luiz Rego é muito interessante que ele vai, quando há o grande entusiasmo pela Revolução Liberal do Porto, Revolução Constitucionalista do Porto, ele vendo o que está acontecendo, o mundo está morrendo, então ele, o paladino do absolutismo, ele comanda a mudança do regime em Pernambuco. Então, o Luiz Rego ele vai proclamar juntas, desde que ele seja o presidente da junta. E os pernambucanos que estavam meio chateados com ele não vão aceitar e vão fazer uma segunda junta de Goiânia. Então, está toda aquela evento. Ali em Pernambuco vai ser uma região bem conturbada durante o período, nesse período. Mas esse jornal específico ele vai surgir depois, né? E vai ter os jornais locais muito centralizados nessa briga entre o Rego, que também vai acabar voltando. Vai ter aquela convenção de Beberibe. Nessa convenção de Beberibe vai ter um acerto entre as duas juntas. As duas juntas estão se vinculando a Lisboa e não se vinculando à administração de Dom Pedro. Daí vai ter uma coisa muito interessante que o Zé Bonifácio vai mandar um agente secreto para Pernambuco para ver se é possível negociar o apoio de Pernambuco para o governo da regência de Dom Pedro, que vai ser o Vasconcelos Drummond. E um garoto de 20 e poucos anos, ele chega lá como enviado especial do Zé Bonifácio escondido, um espião, para tentar convencer os líderes locais a apoiarem Dom Pedro na luta contra as cortes. E vai conseguir, de certa forma. E esse mesmo Drummond, depois ele volta para na Bahia e tenta ver se o Madeira também consegue mudar de lado. Ele até oferece que o general Madeira vai ter uma promoção militar, vai ganhar e vai incorporar no Exército Brasileiro, desde que ele apoie o Dom Pedro e deixe de lado a questão lá das cortes. E o Madeira vai, de uma forma muito educada, segundo o próprio Drummond, dizer que não, porque, afinal de contas, ele tem um pouco de lealdade. Ele gerou lealdade a Portugal, então não pode mudar de lado. Mas, por uma questão de educação, não vai prendê-lo. Vai deixar ele voltar para o Rio de Janeiro e falar que não dá certo. Então, há o jornalismo, tanto na Bahia, nesse período todo, quanto em Pernambuco. Os jornais são vários, mas são mais centralizados nas vicissitudes locais das guerras internas desse período. E certamente influenciam a opinião pública local, não tem nem dúvida. Alguém mais tem alguma pergunta? O senhor poderia se apresentar, por gentileza? Eu sou Márcio Rabac, consultor legislativo da Casa. Na verdade, a principal razão por que eu me inscrevi foi que eu queria saudar muito a discussão. Foi, assim, tanto conceitualmente, as questões que o Bernardo colocou, como depois, né, essa parte do dia a dia da independência foi muito interessante. A mediação também deu um toque dinâmico à discussão, então eu queria saudar muito a mesa. E eu queria fazer um pequeno comentário que não sei se vocês iriam comentar, se caberia comentar. Eu suponho que a proibição do voto do analfabeto, a permissão do voto do analfabeto no período da independência tinha um significado muito diferente do que seria a permissão do voto do analfabeto atualmente, quando nós tivemos agora mais recente, porque suponho, sem ter muitos números, mas com razoável convicção, que esses analfabetos nesse período incluíam uma parte relativamente grande da elite econômica e social brasileira, né? Talvez não tanto na corte, mas certamente no interior. Então, não eram analfabetos que eram meros receptores passivos dessa informação. Provavelmente eram analfabetos que pesavam na hora de tomar decisões, né? E pesavam financeiramente também, financeiramente, né? No PIB. Contavam, né? Exato. E essa relação entre pessoas que liam e pessoas que não liam e os jornais devia ser muito, muito dinâmica e interessante, mesmo dentro da elite. Não sei se vocês têm algum comentário que possa fazer sobre isso. Bernardo. Eu acho que a sua percepção está correta mesmo. Há dois aspectos curiosos a observar isso daí. Um deles é que o processo de votação no Brasil é muito antigo.
Quer dizer, desde o surgimento das primeiras cidades no Brasil, né, parte dos cargos municipais eram eletivos, né, e havia um processo eleitoral bem definido em que o analfabeto votava. E era um processo eleitoral do qual só os homens bons participavam, ou seja, não era qualquer um que participava, era a elite exatamente da cidade. O outro aspecto que é interessante lembrar é que parte da alfabetização ela decorre de uma questão de necessidade. Quando você tem um processo como havia no Brasil de uma economia que era fortemente de subsistência e de escambo, né, você não tem realmente necessidade das pessoas saberem fazer contabilidade, lerem, escreverem, quer dizer, a vida segue para todo mundo sem a necessidade disso. Então, isso daí, combinado com a fragilidade do sistema educativo que havia no Brasil, e a gente tem que lembrar, inclusive, que posteriormente, quando Pombal tenta uma reforma, né, do sistema de ensino, ele se desorganiza profundamente, quer dizer, torna ainda mais complicada a alfabetização das pessoas. No momento em que a população brasileira está se expandindo, né? Então você tem uma série de fatores pelos quais o analfabetismo persiste no Brasil e ele alcança a elite realmente, de fato. E uma elite que votava, né? Que tinha participação política e que ocupava cargos, inclusive. Eu só quero acrescentar uma coisa em beneplácito da situação política do Brasil do século XIX. Sabe-se, o voto censitário era a regra, não era uma exceção. O voto universal vai surgir na Comuna de Paris, em 1870. Ali vai começar a ser falado voto universal para todos os homens. E o Partido Socialista francês vai dizer que isso era mais uma maldade dos burgueses, dando o voto para todo mundo, porque ia enganar. Essa concessão do voto universal era ruim para o Partido Socialista. Então, mostra que essa ideia que hoje em dia falar que o voto censitário é uma coisa horrorosa, só para a elite, isso era o comum e era o que a população da época, o mundo político acreditava. Agora, além disso, então a nossa Constituição, a Constituição da Mandioca, 1924, vai ter o censo. Tanto você tem de ter uma renda tal para poder ser eleito, com isso, independente de ser ou não analfabeto. Mas essa renda nunca foi atualizada. Então, aquele de 1824, nós vamos chegar até 1889, com aquela mesma censo, e havia inflação no Brasil. Então, periodicamente, foi se acrescentando. Não só, então, me repetindo, não só o voto censitário era a regra, que todos imaginavam, só já no final do século, meados do século XIX, é que eu começar a imaginar-se o voto universal, no Brasil também não houve a correção. Então, houve uma incorporação cada vez maior de pessoas para a população. E a Constituição Republicana, isso se sabe, a Constituição Republicana, ao permitir o voto sem censitar, bastando ser alfabetizado, diminuiu o número de eleitores. Houve uma redução de número de eleitores. A República vai reduzir o número de eleitores ao instituir o voto só para o alfabetizado. Então, é uma questão que deve ser pensada também, que nem sempre a evolução é de um lado, assim, digamos, positivo. Alguém mais tem alguma pergunta? Pois não. Luiz Henrique, colega do Márcio, como poderia ser um voto universal em 1789 se metade do universo não votava, as mulheres? As mulheres sequer entravam nesse conceito. Então, isso é um anacronismo. O Luiz Henrique é o grande protetor aqui das mulheres. Nós agradecemos, né? Mas deve ser dito o seguinte, você não pode passar dos conceitos de hoje para um período anterior. Como eu falei, nem sequer os socialistas queriam voto universal. Então, se os socialistas queriam voto universal, o que dizer de voto para a mulher? As mulheres elas entravam no trono, nós tivemos rainhas, já no século XVIII, a Rússia teve uma sucessão de imperatrizes, elas mandavam, mas dentro dos conceitos, dentro da mentalidade da época. Não, chama-se anacronismo isso, é a tentativa de passar os valores de hoje para o passado. Hoje,
É absurdo você querer distinguir. Na época, era absurdo querer igualar. Conceitos do tempo. A contribuição da história, nesse caso, é muito mais a gente conseguir fazer um registro de como evolui a participação de vários setores que eram excluídos, né? E é uma evolução que é evidentemente benéfica para o país, para a economia, para a sociedade, né? Então, a gente, embora tenha que reconhecer que essas situações refletem uma cultura da época, né? A superação delas reflete um ganho social expressivo, inclusive econômico, né? A participação da mulher no mercado representou um avanço enorme e quando ela foi combatida, representou um retrocesso importante. Um exemplo mais ou menos recente foi o da entrada das mulheres na Europa e nos Estados Unidos no mercado de trabalho devido à Segunda Guerra Mundial, né? Uma massa de mulheres enorme se qualificou, quer dizer, de uma das áreas que a equipe de que eu faço parte aqui na consultoria cuida, que é a área de informática. Durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente todo o desenvolvimento de software foi feito por mulheres, até a década de 60. As primeiras linguagens de programação que nós usamos foram todas elaboradas por mulheres. Aquelas linguagens lendárias, COBOL, Fortran, aquilo ali, era produção feminina. E depois, na década de 60, todo esse quadro de profissionais foi alijado no mercado de trabalho e representou um retrocesso, inclusive do ponto de vista da composição de equipes e tal, nessa área que perdurou por 2 ou 3 décadas. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, mas ainda, vendo se alguém tem mais alguma pergunta, Maria Esther. Pois não. Na verdade, apenas um registro antes do encerramento do evento. Pois não? Agora? Pode fazer. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente aos colegas em nome das Leges. E foi um debate sensacional e ficará registrado no YouTube da casa a todos os interessados. Também ao professor Poletti e ao Sindleges pelo apoio dado ao evento. Esperamos que esse seja o primeiro de alguns encontros entre as Leges e o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. E eu gostaria de aproveitar também para fazer um registro. Nós terminamos ontem à noite o levantamento da participação dos diferentes autores na elaboração e na publicação dos Cadernos às Leges. Os Cadernos às Leges, esse ano, completam os seus 25 anos. E são um instrumento de formação e de opinião na consultoria legislativa e contam também com a participação de vários autores de fora. O próprio professor Poletti já participou dos cadernos. Então, nesses 25 anos de existência dos cadernos, nós verificamos que há autores que estiveram no primeiro número e que participam agora da última edição dos 25 anos. Nesse levantamento, nós constatamos que os 3 autores mais frequentes nos cadernos foram, com a medalha de bronze, o nosso colega Márcio Rabá, com a medalha de prata, o nosso escritor Edmilson Caminha, e disparado na frente, o nosso palestrante Bernardo Felipe Stelita Lins, com
mais de 30 contribuições nesses 62 números dos cadernos. Então, eu gostaria de pedir ao Márcio, ao mesmo tempo em que entrega os certificados de participação aos nossos painelistas, com os agradecimentos, em nome da presidente Manuela Nonô, também ao Bernardo, o seu certificado por ter sido o autor mais frequente nos 25 anos dos cadernos As Ledes. Como a vida é dinâmica, o Bernardo já completou o tempo dele, não sabemos quanto tempo ainda honrará a consultoria com a sua presença, cabe o registro da atuação dele como revisor, como editor e como autor durante todo esse tempo. Então, essa é uma das provas que a gente tem de que nós temos um serviço público de altíssima qualidade e que, para mim, é uma honra estar aqui entre pessoas tão preparadas e tão destacadas em tantas áreas diferentes, não só na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal, onde eu trabalho como terceirizada da TV Senado, e eu tenho muita honra de trabalhar com os servidores públicos que estão comigo lá na TV Senado e também nos gabinetes por onde eu passei já. Estive em alguns gabinetes no Senado Federal como assessora de comunicação e eu sempre pude atestar o altíssimo nível dos nossos servidores públicos. Eu sou uma grande defensora do serviço público e eu acho que nós precisamos disseminar muito essa ideia de que nós temos servidores muito preparados. É uma honra para mim estar aqui com vocês e já participando já disso, indo para o final, né, do nosso debate. Eu gostaria de saber se os nossos palestrantes têm algo mais a acrescentar. Eu tenho uma pergunta como jornalista, para ser bem rápido, bem curto e grosso. E eu perguntaria primeiro para o Bernardo. Era mais perigoso ser jornalista na época do Cipriano Barata, que escrevia de dentro da prisão, ou do João Soares, que também escrevia o Correio do Rio de Janeiro, preso, ou é mais perigoso ser jornalista hoje, do seu ponto de vista? Jornalista é uma profissão para os valentes, né? Pelo menos naquela época você podia estar preso e escrevia, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil você conseguir esse feito, mas é uma atividade sujeita a enormes riscos. É difícil ser um jornalista independente e qualificado sem uma certa dose uma boa dose de coragem, né? E esse acompanhamento que os institutos e as representações de defesa da imprensa fazem, denunciando e monitorando as injustiças contra os jornalistas, as agressões que os jornalistas sofrem, é um mecanismo ainda que frágil, mas para tentar neutralizar minimamente essa pressão que é permanente contra o profissional de imprensa. Resposta. Bem, faço minhas as palavras do Bernardo. Mas, efetivamente, a vida do jornalista no início do século XIX, no Brasil, era de um participante ativo da vida pública. Ele a tribuna que existia era aquela, e aquelas personalidades participavam de uma forma muito intensa. O João da Silva, que você citou, João Soares, ele tinha um problema de que ele não tinha passado por Coimbra. E como não tinha passado por Coimbra, os outros jornalistas que tinham criticavam-no e diziam que ele, na verdade, e ele respondia dizendo que os coimbrões iam estúpidos e voltavam mais estúpidos de lá, e que ele, pelo menos, não tinha passado por isso dizer. Então, veja que, quando se diz, quando só essa crítica é feita e essa resposta mostra como era um grupo relativamente pequeno daqueles que tinham possibilidade de ir para Coimbra, esses eram os qualificados porque esses tinham instrução. Então o Brasil tinha. Hoje não há mais isso. Hoje qualquer um pega a internet e faz aí, se der certo, vira influencer e começa a ter, não precisa ir para Coimbra, não precisa nem saber muita mais coisa do que além de saber falar. Então há essa distinção. É mais perigoso ou não?
ele estava preso e escreveu, como falou. Cipriano Barata, você vai acompanhando as prisões dele pelo lugar, ele fala assim, na guarita do Forte tal, não sei o que. Você vai de prisão em prisão. Eu nunca entendi exatamente como é que era aquela prisão naquela época. E ele reclamava que era um perseguido político, mas que tinha uma estrutura que não... E também a descrição dos cárceres do antigo regime são sempre muito lúgubres. Mas não corresponde ao fato de que ele conseguia manter essa correspondência e de falando mal do governo. Ele continuava falando mal do governo preso. Uma pena e um papel. Sim, mas como é que chegava essa pena e como é que saía essa pena? E reiterar uma vez é uma coisa, porque conseguiu um contrabando, alguém levou. Mas reiteradamente, manter um jornal assim? Então é um outro mundo. A realidade é que era um outro mundo. Era um outro mundo. Tem o jornalista, aquele que levou uma surra tem um Gaspar Líbero lá de São Paulo, mas tem aquele que levou o Maier, o Mai, que tinha sido que chegou a levar uma surra e ficar aleijado. Ele ficou aleijado pela surra que levou. É Mai, né? Mei. Então havia isso. Basicamente, ele escrevia muito contra Dom Pedro I. Dom Pedro I ficou zangado, respondia, não deu... O debate ficou cada vez mais acalorado, que Dom Pedro foi lá e mandou dar uma surra no homem e pronto, acabou. Acabou não, porque ele continuou falando ainda. Então, havia essa para entrar nessa luta, você tinha que ter essa disponibilidade física de poder participar do quebra-pau. Hoje, imagino que a gente não espera isso, ainda que aconteça os eventos. Mas, como eu falei também, o primeiro jornalista a ser assassinado era o único jornalista, o dono do único jornal apolítico. E foi a primeira vítima que teve, do primeiro crime de imprensa no Brasil. Então, viver é perigoso. Defender a democracia é perigoso e, acima de tudo, é necessário. Então, acho que nós estamos fazendo isso aqui também, não é? Estudando e analisando o que ocorreu e tentando entender os dias de hoje. Não havendo, então, mais nenhuma participação, nenhuma palavra a mais dos nossos palestrantes, eu dou por encerrada esse nosso debate, a menos que o Theo sempre tenha algo a dizer. Eu só queria agradecer a presença dos senhores, agradecer às leis, agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico por ter possibilidade disso, agradecer ao Bernardo. Alô, está falando? Oi. Está falando? Vamos lá. Agradecer o fato do Bernardo, e é uma questão que foi muito, durante os anos que a gente conviveu, essas conversas mais genéricas possíveis sempre foram muito enriquecedoras, e agradecer a mediação da Renata, que se predispôs a vir aqui ouvir-nos. Muito obrigado. E pedir desculpas também por ter ocupado tanto tempo dos senhores. Para mim é sempre um prazer, grande aula. Bernardo, por favor, eu fui tão descortês que não dei a palavra para eles agradecerem, né? Eu estendo também meus agradecimentos a todos e faço minhas as palavras do Zé Teodoro. Obrigado aí pela paciência de todos. E ao Pedro também. Aí ao Pedro que ao Pedro e a Maria Esther também, das Légios, que se empenhou demais em que esse evento ocorresse. Exatamente. E quem não pôde acompanhar em tudo, lá no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, está tudo lá. Não é um evento que não vai ao vento, ficará. Uma boa tarde a todos, tenham um ótimo fim de semana.